Olá, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Meu nome é Giovanni. Eu senti no coração de começar a transmitir mensagens da palavra de Deus, né? Porque nós temos visto hoje em dia que a tecnologia ela tem avançado, né? Nós temos visto que ela tem servido para os malefícios, infelizmente, e para os benefícios, né? Então, nós temos visto aí que tem acontecido pelo mundo, né? E nós devemos usar a tecnologia, né, para as coisas que honram o Senhor. E um desses meios é pregar o Evangelho, não é verdade? Nós podemos usar o Instagram, nós podemos usar o YouTube, TikTok, esses aplicativos assim, o próprio WhatsApp, Facebook, para transmitir a mensagem do Senhor Jesus, não é? Então nós vemos que nós temos visto tudo que tem acontecido pelo mundo, não é verdade? Que as coisas têm estado mais difíceis, né? Em questão da área financeira de muitas pessoas, né? A economia do mundo. Nós temos visto como tem estado em questão do clima, lugares têm ficado quentes, né? De maneira que nunca ficou. E nós temos visto, irmãos, que tudo isso é cumprimento da palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus, ele deixou claro que isso um dia iria acontecer. Então, irmãos, são sinais que intervêm a volta do Senhor Jesus. São sinais que estão nos dizendo que Jesus está voltando. E isso, irmãos, significa que nós devemos nos apegar a Cristo. Nós devemos nos aproximar mais de Jesus. Porque a palavra de Deus nos mostra que Jesus usou vários exemplos da sua vinda. E um deles é o próprio Noé. Noé, ele foi escolhido pelo Senhor, né, quando o povo, a humanidade estava se corrompendo, cada vez mais o povo estava se afundando no pecado, mas Deus viu que Noé era um homem justo aos seus olhos, naquela geração. Então Deus chamou Noé, pediu para ele construir uma arca, deu os tamanho, altura, comprimento, tudo para ele. E aquela arca serviria para a salvação de Noé e de sua família. E o Senhor pediu para que Noé pegasse cada animal de cada espécie, né, um macho e uma fêmea, e colocasse dentro da arca. Tudo isso, irmãos, era para que salvasse a família de Noé e salvasse cada espécie de cada animal. Então, irmãos, nós vemos que Noé construiu a arca conforme a vontade de Deus, e a Bíblia deixa claro que nunca tinha chovido sobre a terra. Então, Noé, ele foi chamado no Novo Testamento, em um dos livros escritos, que ele foi chamado de pregoeiro da justiça. Por quê? Porque enquanto ele fazia a arca, ele, pregava, falava sobre o juízo, sobre o dilúvio que estava para chegar. E o que chama a atenção, irmãos, é que as pessoas não davam ouvido a Noé. Em nossos dias de hoje não é diferente. Olha o que o Senhor Jesus fala a partir do versículo 37 do Evangelho de Mateus, capítulo 24, que diz o seguinte: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Irmãos, percebam que Noé, ele construiu a arca em um tamanho, irmãos, que não era somente para ele e sua família, e também não era somente para os animais. O tamanho da arca era para aqueles, irmãos, que se arrependessem e se voltassem para o Senhor. Então nós vemos, irmãos, que hoje em dia não é diferente. O Evangelho tem sido pregado, a palavra tem sido pregada, e a arca hoje, irmãos, não é a arca de madeira que Noé construiu. A própria arca hoje é Cristo. A própria arca é o Senhor Jesus, o Filho de Deus que veio ao mundo, o próprio Deus que se fez carne. Então nós vemos, irmãos, que essa arca hoje é Jesus. Jesus morreu por nós para nos dar a salvação, para nos conceder a salvação, que
nós conseguimos ela somente através do sacrifício do Senhor Jesus. Por isso, o Senhor nosso Deus deixa claro em João capítulo 3, a partir do verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo através dele. Então, irmãos, não existe outro caminho de salvação, não existe outra esperança além do Senhor Jesus. Então, nós vemos que Jesus Cristo é o único meio de salvação do ser humano. Basta crer nele, basta aceitá-lo. E nós temos visto, irmãos, que tudo que tem acontecido pela face da terra é cumprimento da palavra de Deus, né? O clima, tem lugares que está ficando muito quente, tem lugares que está ficando, muito frio. Europa, que é um dos lugares frios, tem estado muito quente. Então nós vemos, irmãos, que isso aí é cumprimento da palavra de Deus. Outro exemplo, irmãos, dos sinais da vinda de Jesus é que o amor da maioria das pessoas iriam se esfriar. Nós temos visto em nosso meio, irmãos, pessoas com falta de amor ao próximo, pessoas necessitando de ajuda, precisando de ajuda, e as pessoas viram as costas. O próprio Deus disse na sua palavra, nos evangelhos, diz: eu estava com fome e não me deste de comer, estava enfermo e não me visitastes. Então nós vemos, irmãos, que o amor ao próximo tem faltado. Então, irmão, nós temos que nos voltar para o Senhor Jesus. No livro de Apocalipse fala, olha, deixardes ao primeiro amor. No resumindo, nós devemos nos aproximar, nós precisamos voltar para o primeiro amor, que está no Senhor Jesus. E a Bíblia diz, olha, lembre-te de onde caíste e arrepende-te. Então a Bíblia nos relata que nós devemos nos voltar para o Senhor, nos arrepender de nossos pecados e voltar para Jesus. A Bíblia fala sobre as 7 trombetas, fala sobre os 7 selos e sobre os 7 cavaleiros. Então, irmãos, é momento de nós nos apegar ao Senhor, nos aproximar do Senhor e fazer aquilo que honra, que glorifica ao Senhor nosso Deus. Então, irmãos, vamos nos apegar ao Senhor Jesus, vamos nos aproximar do Senhor Jesus, tá, irmãos? Porque Jesus está voltando. Nunca houve um tempo tão próximo como está agora da volta de Jesus. Nunca houve, irmãos. Então, o momento de se apegar, o momento de se voltar para Deus é agora. Irmãos, que Deus abençoe vocês. Espero que vocês gostem desse vídeo. Compartilhem, deixem o like de vocês, para que vocês possam me inspirar a cada vez mais fazer vídeos. Hoje é minha primeira vez estar fazendo, e se Deus quiser eu vou permanecer. Eu espero que vocês gostem. Que Deus abençoe vocês. Fiquem em paz em nome do Senhor Jesus.